Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Douglas, sou advogado e matemático e vamos estudar hoje as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Lembrando que a resolução 1, que já está postada, está dentro desse estudo de hoje. Vamos começar então. Olha aí, diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Parecer NCE. O parecer é do quê? Do Conselho Nacional de Educação. Destina-se o parecer aos administradores dos sistemas de ensino, de mantenedoras de estabelecimentos de ensino, aos estabelecimentos de ensino, seus professores e a todos implicados na elaboração, execução, avaliação de programas de interesse educacional, de planos institucionais, pedagógicos e de ensino. Destina-se também às famílias dos estudantes, a eles próprios e a todos os cidadãos, comprometidos com a educação dos brasileiros, para nele buscarem orientações quando pretenderem dialogar com os sistemas de ensino, escolas e educadores, no que diz respeito às relações étnico-raciais, ao reconhecimento e valorização da história e cultura dos afro-brasileiros, à diversidade da nação brasileira, ao igual direito à educação de qualidade, à formação para a cidadania responsável pela construção de uma sociedade justa e democrática. Questões introdutórias. O parecer procura oferecer uma resposta na área da educação à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, de políticas de reparações e de reconhecimento e valorização da sua história, cultura e identidade. Trata de política curricular fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas, oriundas da realidade brasileira e busca combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros. O parecer em tela ainda propõe a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos, para interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos igualmente tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada. Políticas de reparação, de reconhecimento e valorização de ações afirmativas. As políticas de reparações visam que o Estado e a sociedade tomem medidas para ressarcir os descendentes de africanos negros e educacionais sofridos sob o regime escravista, dos danos psicológicos, materiais, sociais e políticos, bem como em virtude das políticas explícitas ou tácitas de branqueamento da população, de manutenção de privilégios exclusivos para grupos com poder de governar e de influir na formulação de políticas no pós-abolição. Visa que tais medidas se concretizem em iniciativas de combate ao racismo e a toda sorte de discriminação. Políticas de reparação e de reconhecimento formarão programas de ações afirmativas, isto é, conjuntos de ações políticas dirigidas à correção de desigualdades raciais e sociais, orientadas para a oferta de tratamento diferenciado com vistas a corrigir desvantagens e marginalização criadas e mantidas por estrutura social excludente e discriminatória. Ações afirmativas atendem ao determinado pelo Programa Nacional de Direitos Humanos, bem como a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, com o objetivo de combate ao racismo e à discriminação, tais como a Convenção da Unesco de 1960, direcionada ao combate ao racismo em todas as formas de ensino, bem como a Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia
e discriminações correlatas de 2001. Medidas que repudiam, como prevê a Constituição Federal em seu artigo 3º, inciso 4º, o preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, e reconhecem que todos são portadores de singularidade irredutível e que a formação escolar tem de estar atenta para o desenvolvimento de suas personalidades. Educação das relações étnico-raciais. O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas visando a reparação, reconhecimento e valorização da identidade, da cultura e da história dos negros brasileiros depende necessariamente de condições físicas, materiais, intelectuais e afetivas favoráveis para o ensino e para a aprendizagem. Em outras palavras, todos os alunos negros e não negros, bem como seus professores, precisam sentir-se valorizados e apoiados. Depende também da reeducação das relações entre negros e brancos, o que aqui estamos designando como relações étnico-raciais, de trabalho conjunto, de articulação entre processos educativos escolares, políticas públicas, movimentos sociais, visto que as mudanças éticas, culturais, pedagógicas e políticas nas relações étnico-raciais não se limitam à escola. É importante destacar que se entende por raça a construção social forjada nas tensas relações entre brancos e negros, muitas vezes simulados como harmoniosas, nada tendo a ver com o conceito biológico de raça, cunhado no século XVIII, e hoje sobejamente superado. Cabe esclarecer que o termo raça é utilizado com frequência nas relações sociais brasileiras para informar como determinadas características físicas, como cor de pele, tipo de cabelo, entre outras, influenciam, interferem e até mesmo determinam o destino e o lugar social dos sujeitos no interior da sociedade brasileira. A educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre brancos e negros, trocas de conhecimentos, quebra de desconfiança, projeto conjunto para a construção de uma sociedade justa, igual e equânime. Equívocos que deverão ser enfrentados. É a afirmação de que os negros se discriminam entre si e que são racistas também. Esta contestação tem de ser analisada no quadro da ideologia do branqueamento, que divulga a ideia e o sentimento de que as pessoas brancas seriam mais humanas, teriam inteligência superior e, por isso, teriam o direito de comandar e de dizer o que é bom para todos. Mais um equívoco a superar é a crença de que a discussão sobre a questão racial se limita ao movimento negro e a estudiosos do tema e não à escola. A escola, enquanto instituição social responsável por assegurar o direito da educação a todo e qualquer cidadão, deverá se posicionar politicamente, como já vimos, contra toda e qualquer forma de discriminação. Outro equívoco a esclarecer é de que o racismo, o mito da democracia racial e a ideologia do branqueamento só atingem os negros, enquanto processos estruturantes e constituintes da formação histórica e social brasileira, estes estão arraigados no imaginário social e atingem negros, brancos e outros grupos étnico-raciais. Pedagogias de combate ao racismo e a discriminações elaboradas com o objetivo de educação das relações étnico-raciais positivas têm como objetivo fortalecer entre os negros e despertar entre os brancos a consciência negra. História e cultura afro-brasileira e africana, determinações. A obrigatoriedade de inclusão de história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica trata-se de decisão política. Reconhece-se garantir vagas para negros nos bancos escolares, valorizando devidamente a história e cultura de seu povo. O estudo de temas decorrentes da história e cultura afro-brasileira e africana não se restringe à população negra. Ao contrário,
dizem respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática. Cabe às escolas incluir no contexto dos estudos e atividades que proporciona diariamente, também as contribuições histórico-culturais dos povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, além das de raízes africanas e europeias. Aos estabelecimentos de ensino está sendo atribuída a responsabilidade de acabar com o modo falso e reduzido de tratar a contribuição dos africanos escravizados e de seus descendentes para a construção da nação brasileira, de fiscalizar para que seu interior os alunos negros deixem de sofrer os primeiros e continuados atos de racismo de que são vítimas. Para conduzir suas ações, os sistemas de ensino, os estabelecimentos e os professores terão como referência os seguintes princípios. Primeiro, consciência política e histórica da diversidade. Este princípio deve conduzir a compreensão de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que, em conjunto, constroem na nação brasileira sua história. Olha esse pedaço, gente! Ao acontecimento e à valorização da história dos povos africanos e da cultura afro-brasileira na construção histórica e cultural brasileira. A desconstrução por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias, comportamentos veiculados pela ideologia do branqueamento, que tanto mal fazem a negros e brancos. Segundo, fortalecimento de identidades e de direitos. Este princípio deve orientar para, olha para que ele serve. O desencadeamento de processo de afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida, o rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação contra os negros e os povos indígenas, o combate à privação e violação de direitos. Terceiro, ações educativas de combate ao racismo e a discriminações. O princípio encaminha para a conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades, valorizando aprendizagens vinculadas às suas relações com pessoas negras, brancas, mestiças, assim como as vinculadas às relações entre negros, indígenas e brancos no conjunto da sociedade. A crítica pelos coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, professores, das representações dos negros e de outras minorias nos textos, materiais didáticos, bem como providências para corrigi-las. Na direção destes princípios, segue-se as seguintes determinações. Então, depois desses princípios todos, aconteceram algumas determinações. O ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, evitando-se distorções, envolverá articulações entre passado, presente e futuro, no âmbito de experiências, construções e pensamentos produzidos em diferentes circunstâncias e realidades do povo negro. O ensino de história e cultura afro-brasileira e africana se fará por diferentes meios em atividades curriculares ou não, em que sejam incentivadas atividades em que pessoas, estudantes, professores, servidores, integrantes da comunidade externa aos estabelecimentos de ensino de diferentes culturas interatuem e se interpretem reciprocamente, respeitando os valores, visões de mundo, raciocínios e pensamentos de cada um. Importantíssimo isso.
O ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, a educação das relações étnico-raciais se desenvolverão nos diferentes níveis e modalidades de ensino, como conteúdo de disciplinas particularmente educação artística, literatura e história do Brasil. Não esqueçam! O ensino de história afro-brasileira abrangerá, entre outros conteúdos, iniciativas e organizações negras, incluindo a história dos quilombos, a começar pelo de Palmares e de remanescentes de quilombos que têm contribuído para o desenvolvimento de comunidades, bairros, localidades, municípios, regiões. Será dado destaque a acontecimentos e realizações próprios de cada região e localidade. Datas significativas para cada região e localidade serão devidamente assinaladas. O 13 de maio, Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, será tratado como dia de denúncia das repercussões das políticas de eliminação física e simbólica da população afro-brasileira no pós-abolição e de divulgação dos significados da Lei Áurea para os negros. No 20 de novembro será celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, entendendo-se consciência negra nos termos explicitados anteriormente neste parecer. Entre outras datas de significado histórico e político, deverá ser assinalado 21 de março, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. A história da África, tratada na perspectiva positiva, não só de denúncia da miséria e discriminações que atingem o continente, nos tópicos pertinentes se fará articuladamente com a história dos afrodescendentes no Brasil e serão abordados temas relativos ao papel dos anciões e dos griotes como guardiões da memória histórica, a história da ancestralidade e religiosidade africana, aos núbios e aos egípcios como civilizações que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento da humanidade, as civilizações e organizações políticas pré-coloniais como os reinos de Mali, do Congo e do Zimbábue, ao tráfico e à escravidão do ponto de vista dos escravizados, ao papel de europeus, de asiáticos e também de africanos no tráfico, ao tráfico e à escravidão do ponto de vista dos escravizados, ao papel de europeus, de asiáticos e também de africanos no tráfico, a ocupação colonial na perspectiva dos africanos, as lutas pela independência política dos países africanos, as ações em prol da União Africana em nossos dias, bem como o papel da União Africana para tanto, as relações entre as culturas e as histórias dos povos do continente africano e os da diáspora, a formação compulsória da diáspora, vida e existência cultural e histórica dos africanos e seus descendentes fora da África, a diversidade da diáspora, hoje nas Américas, Caribe, Europa e Ásia, aos acordos políticos, econômicos, educacionais e culturais entre África, Brasil e outros países da diáspora. O ensino de cultura afro-brasileira destacará o jeito próprio de ser, viver e pensar manifestado tanto no dia a dia quanto em celebrações como congadas, moçambiques, ensaios, maracatus, rodas de samba, entre outras. O ensino de cultura africana abrangerá as contribuições do Egito para a ciência e filosofias ocidentais, as universidades africanas que floresciam no século XVI, as tecnologias de agricultura, de beneficiamento de cultivos, de mineração e de edificações trazidas pelos escravizados, bem como a produção científica, artística, artes plásticas, literatura, música, dança, teatro, política na atualidade. O ensino de história e de cultura afro-brasileira se fará por diferentes meios,
inclusive a realização de projetos de diferentes naturezas, no decorrer do ano letivo, com vistas à divulgação e estudo da participação dos africanos e de seus descendentes em episódios da história do Brasil, na construção econômica, social e cultural da nação, destacando-se a atuação de negros em diferentes áreas do conhecimento, de atuação profissional, de criação tecnológica e artística, de luta social. Os sistemas de ensino e os estabelecimentos de educação básica, nos níveis de educação infantil, educação fundamental, educação média, educação de jovens e adultos, educação superior, precisarão providenciar registro da história não contada dos negros brasileiros, tais como em remanescentes de quilombos, comunidades e territórios negros, urbanos e rurais. Apoio sistemático aos professores para a elaboração de planos, projetos, seleção de conteúdos e métodos de ensino, cujo foco seja história e cultura afro-brasileira e africana e a educação das relações étnico-raciais. Articulação entre os sistemas de ensino, estabelecimentos de ensino superior, centros de pesquisa, núcleos de estudos afro-brasileiros, escolas, comunidade e movimentos sociais, visando a formação de professores para a diversidade étnico-racial. Introdução nos cursos de formação de professores e de outros profissionais da educação. De análise das relações sociais e raciais no Brasil, de conceitos e de suas bases teóricas tais como racismo, discriminação, intolerância, preconceito, estereótipo, raça, etnia, cultura, classe social, diversidade, diferença, multiculturalismo. De práticas pedagógicas, de materiais e de textos didáticos, na perspectiva da reeducação das relações étnico-raciais e do ensino e aprendizagem da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos. Inclusão de bibliografia relativa à história e cultura afro-brasileira e africana, às relações étnico-raciais, aos problemas desencadeados pelo racismo e por outras discriminações, a pedagogia antirracista nos programas de concursos públicos para admissão de professores. Inclusão de personagens negros, assim como de outros grupos étnico-raciais em cartazes e outras ilustrações sobre qualquer tema abordado na escola, a não ser quando tratada de manifestações culturais próprias, ainda que não exclusivas de um determinado grupo étnico-racial. Inclusão de bibliografia relativa à história e cultura afro-brasileira e africana, às relações étnico-raciais, aos problemas desencadeados pelo racismo e por outras discriminações, à pedagogia antirracista, nos programas de concursos públicos para admissão de professores. Identificação com o apoio dos núcleos de estudos afro-brasileiros de fontes de conhecimentos de origem africana, a fim de selecionarem-se conteúdos e procedimentos de ensino e de aprendizagens. Edição de livros e de materiais didáticos para diferentes níveis e modalidades de ensino, que atendam ao disposto neste parecer em cumprimento ao disposto no artigo 26A da LDB, e, para tanto, abordem a pluralidade cultural e a diversidade étnico-racial da nação brasileira, corrijam distorções e equívocos em obras já publicadas sobre a história, a cultura, a identidade dos afrodescendentes, sob o incentivo e supervisão dos programas de difusão de livros educacionais do MEC, Programa Nacional do Livro Didático e Programa Nacional de Bibliotecas Escolares. Oferta de educação fundamental em áreas de remanescentes de quilombos,
contando as escolas com professores e pessoal administrativo que se dispõem a conhecer física e culturalmente a comunidade e a formar-se para trabalhar com as suas especificidades. Realização pelos sistemas de ensino federal, estadual e municipal de atividades periódicas com a participação das redes das escolas públicas e privadas, disposição, avaliação e divulgação dos êxitos e dificuldades do ensino e aprendizagem de história e cultura afro-brasileira e africana e da educação das relações étnico-raciais. Adequação, olha lá, gente, dos mecanismos de avaliação das condições de funcionamento dos estabelecimentos de ensino, tanto da educação básica quanto superior, ao disposto nesse parecer, inclusive com a inclusão nos formulários preenchidos pelas comissões petrolina de avaliação, nos itens relativos a currículo, atendimento aos alunos, projeto pedagógico, plano institucional, de quesitos que contemple as orientações e exigências aqui formuladas. Obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras, educação das relações étnico-raciais e os conselhos de educação. Aos órgãos normativos, cabe, pois, a tarefa de adequar o proposto neste parecer à realidade de cada sistema de ensino e, a partir daí, deverá ser competência dos órgãos executores, administrações de cada sistema de ensino das escolas, definir estratégias que, quando postadas em ação, viabilizarão o cumprimento efetivo da Lei de Diretrizes e Bases que estabelece a formação básica comum, o respeito dos valores culturais como princípios constitucionais, da educação tanto quanto da dignidade da pessoa humana, garantindo-se a promoção do bem de todos sem preconceito e prevalência dos direitos humanos e o repúdio ao racismo. Cumprir a lei é, pois, responsabilidade de todos e não apenas do professor em sala de aula. Exige-se, assim, o comprometimento solidário dos vários elos dos sistemas de ensino brasileiro, tendo-se como ponto de partida o presente parecer, que, junto com outras diretrizes e pareceres e resoluções, tem um papel articulador e coordenador da organização da educação nacional. Moçada, bora fazer uns testes comigo? Olha essa questão. Analise as afirmações a seguir. Temos aí 4 proposições, né? A primeira, sem a intervenção do Estado, os indivíduos postos à margem dificilmente romperão o sistema meritocrático. Ok. 2. Professores dos diferentes componentes curriculares devem desenvolver unidades de estudo, projetos e programas referentes ao tema. Ok. Se os negros não atingem os mesmos patamares educacionais que os não negros, é por falta de competência ou de interesse. Que horror, né, gente? Não dá nem pra... Daí você já arranca. A 4. O ensino de história e cultura afro-brasileira e africana tem por objetivo a hipervalorização das raízes africanas do Brasil. Olha, cuidado. Está de acordo com o disposto nas diretrizes curriculares nacionais para as relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, apenas o contido em, gente, alternativa B de bola, muito claro isso. Aí a resposta para você. Mais uma questão, galera. Olha só. O parecer do Conselho Nacional de Educação 3 de 2004, que integra as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, propõe que: alternativa A, pedagogias de combate ao racismo e a discriminações elaboradas para a educação das relações étnico-raciais positivas tenham como objetivo fortalecer entre os negros e despertar entre os brancos a consciência negra. Ok.
Vamos ver o B. São tarefas exclusivas da escola o combate ao racismo? Não, né, gente? Já acaba aqui, ó. Não é exclusivo da escola. De jeito nenhum. As escolas e os professores, na tarefa de eliminação da discriminação e emancipação dos grupos, é a escola e os professores que vão fazer isso? Podem até mesmo improvisar? Gente, péssimo, né? Não dá nem para continuar. Não é a resposta. Nos currículos de educação básica, altere-se o foco etnocêntrico marcadamente de raiz europeia por um africano? Claro que não, né, gente? Meu Deus do céu. Você não vai tirar um para valorizar o outro. Não, não é essa o intuito do parecer. E a questão racial deve limitar-se ao movimento negro e aos estudiosos do tema e não à escola, não. Para. Alternativa A de amor. Tá aqui, moçada. Alternativa A. Galera, terminando mais um Bunda na Cadeira. É o tipo de parecer que você tem que ler, ler e ler. Não tem outro jeito, tá? De estudar. É esse mesmo. Um beijo e bora gabaritar a prova. E não esqueça que a resolução 1 está dentro desse parecer, ok? Beijo! Gabaritando essa prova!